Presidente, gravação iniciada. Ok, então vamos retomar a sessão da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, reunião do mês de março, sessão dia 17 de março, iniciada às 14 horas. Os próximos itens da pauta, os itens 63 até 72, eles foram retirados de pauta, por solicitação do patrono, né, e há alguns processos paradigmas e alguns repetitivos, de 63 até 72 foram retirados da pauta. Então, nós vamos para o item 73 da pauta, recorrente Brascan Participações, de minha relatoria. Interposto voluntário, interposto em relação à decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pela recorrente. O processo trata de uma declaração de compensação, por meio do qual foi compensado suposto crédito, título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre juros sobre o capital próprio de residência no exterior, Código de Receita 9453, período de apuração de dezembro de 2002. A pessoa jurídica foi intimada a comprovar o seu direito creditório, conforme documentos de folhas. Só uma observação, né, que ele foi compensado com débito de responsabilidade da empresa do mesmo tributo e do mesmo período, tá? Situação sui generis. A pessoa jurídica foi intimada a comprovar o seu direito creditório, conforme documentos de folhas, o qual foi objeto de análise, que resultou no despacho decisório de folhas 376, baseado no parecer de folhas, no qual se conclui pela procedência do crédito, sob o Código de Receita 5706, então foi mudado só o crédito para juros sobre capital próprio, e pela homologação da compensação realizada na DECOMP sob análise, com o valor reconhecido. Se observa das folhas 378 e 382, o crédito reconhecido foi suficiente apenas para a homologação de parte do débito apontado na DECOMP. Apresentar, então, manifestação de inconformidade, na qual o recorrente sustenta que: 1. Auferiu em 26 de dezembro de 2002, receita de juros sobre capital próprio no valor de 3.800.000, sobre o qual incidiu a retenção a título de IRF no montante de 577 mil. 2. Ao mesmo tempo, em 27 de dezembro de 2002, teria efetuado pagamento à sua controladora, Brascan Brasil, de mesmo montante e sujeito a semelhante retenção. 3. Por tal razão, com amparo no artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9.249, realizou a compensação dos referidos valores mediante registro contábil nos livros Diário e Razão e informação na ADCTF original relativa ao quarto trimestre de 2002. 4. Não obstante, teria sido cobrada do débito em questão e orientada, na sua ótica equivocadamente, a formalizar a compensação por meio de declaração de compensação. 5. Transmitiu a DECOMP sob análise nos presentes autos e procedeu à retificação da citada DCTF, informando a compensação em pauta. E aí, 6. Surpreendentemente, a compensação foi parcialmente homologada, estaria sendo cobrada de saldo devedor, por ter sido adotada como data de compensação a data de transmissão da DECOMP, 21 de dezembro de 2004, e por não haver sido atualizado o crédito compensado até a referida data. Defende, então, que a compensação foi regularmente formalizada em 27 de dezembro de 2002, já que a Instrução Normativa SRE 210 de 2002 e subsequentes não teria instituído a obrigatoriedade de a compensação de juros sobre capital próprio, prevista no artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9.249, ser realizada por meio de DECOMP, o que somente teria sido exigido por meio da Instrução Normativa RFB 600 de 2008. Pugna pela aplicação do artigo 112 do CTN, positiva interpretação em bona parte em matéria de infração fiscal, para afastar a incidência da multa de mora, já que haveria, no seu entender, incerteza na capitulação legal do fato. Tal questão levaria à inexistência de débitos, uma vez que os juros de mora incidentes sobre os montantes envolvidos na compensação informada na DECOMP se anulariam, uma vez que, na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250, haveria incidência de juros equivalentes à taxa Selic sobre o crédito compensado. Subsidiariamente, alega que, mesmo se mantida a multa de mora, com esta incidência, haveria redução do saldo devedor. Quando deu para entender a situação, ela
teve retido no pagamento que foi feito para ela, ela queria compensar com um pagamento que ela fez a uma sócia dela, né? E ela fez essa compensação meramente na escrituração contábil dela. E somente 2 anos depois foi que ela transmitiu a DECOMP fazendo a compensação. Então, o crédito não foi atualizado, o débito, né, a compensação foi realizada em dezembro de 2004, apesar do crédito ter sido integralmente reconhecido, mas não foi suficiente para liquidar o débito, ela foi cobrada dos acréscimos legais. O acordo de primeira instância concluiu-se que, a partir de 1º de outubro de 2002, por força da medida provisória 66, a compensação pretendida pela recorrente demandava necessariamente a apresentação de declaração de compensação. A partir disso, na DECOMP apresentada em 21 de dezembro de 2004, a recorrente apontou como origem do seu crédito o IRF relativo ao pagamento de JCP realizado em dezembro de 2002, o qual não estaria sujeito à incidência de juros compensatórios, quando deveria ter levado o referido valor ao saldo negativo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica referente ao citado no calendário, quando então haveria o acréscimo de juros a partir do mês de janeiro de 2003. A decisão bastou-se ainda a aplicação do artigo 112 do CTN ao caso sob análise, em decorrência de a multa de mora não possui natureza punitiva e ainda que assim se considere inexistir dúvida quanto à capitulação legal do fato. O acórdão recebeu a seguinte emenda e eu transcrevo. Mas a ciência recorrente apresentou o recurso voluntário de folhas, no qual se repete, em essência, as alegações expostas na manifestação de inconformidade. Bom, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, então tomo conhecimento. Compensação de IRF sobre incidente sobre JCP. Relatada a compensação tratada nos presentes autos diz respeito a crédito referente a valores recolhidos a título de IRF sobre pagamento de JCP, com débito a recolher a mesmo título. Apesar de todo o crédito invocado ter sido reconhecido pela autoridade administrativa, houve apenas a homologação parcial do débito em decorrência da data em que foi apresentada a DECOMP e da ausência de previsão legal para incidência de juros compensatórios sobre o referido crédito. O cerne da discussão, na verdade, diz respeito à forma determinada pela legislação para a referida compensação no mês de dezembro de 2002. A alega recorrente poderia ser realizada por mero registro contábil, enquanto a decisão recorrida aponta para a necessidade de apresentação de declaração de compensação. Passemos ao exame da legislação. Então, eu trago o artigo 9º da Lei 9.249, disciplina para as pessoas jurídicas que apuram RPJ segundo a sistemática de lucro real, os modos de aproveitamento do IRRF incidente sobre o recebimento e pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio. Conforme se observa, as referidas pessoas jurídicas podem, com base no parágrafo 6º do dispositivo legal em questão, compensar o IRRF retido sobre os pagamentos recebidos com aquele incidente sobre os pagamentos efetuados a mesmo título, a seu titular, sócios ou acionistas. Não valendo-se da referida possibilidade, o IRRF correspondente às retenções sofridas será considerado antecipação do valor devido no encerramento do período de apuração e levado ao confronto com o imposto devido em tal momento, na forma discriminada no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 9.430. Recorrente se valeu da declaração de compensação tratada nos presentes autos, exatamente para a compensação admitida no artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9.249, ou seja, compensou o IRRF retido sobre os pagamentos a título de JCP em dezembro de 2002, com o IRF devido sobre o pagamento ao mesmo título realizado em 27 de dezembro de 2002. Ocorre que a referida DECOMP somente foi apresentada quase 2 anos após a data da compensação pretendida. O parte decisório, emitido pela autoridade administrativa, reconheceu o direito creditório da recorrente, já que o IRRF em questão não foi levado à apuração do IRPJ correspondente ao período, como se observa a folha 310. E homologou a compensação realizada com o referido crédito. Contudo, em decorrência do tempo transcorrido para a apresentação da DECOMP, o crédito reconhecido foi suficiente apenas para a homologação parcial do débito apontado na citada declaração. O fato se motiva essencialmente na não incidência de juros de mora sobre o valor do IRRF, conforme determinado no artigo 51, parágrafo 6º da Instituição Normativa SRF 460 de 2004, vigente à época da transmissão da DECOMP objeto do presente processo. Eu transcrevo o dispositivo. Após a cobrança do valor remanescente em fase da compensação
em face da compensação por ela realizada em DECOMP, a recorrente sustenta que, na verdade, já havia realizado a referida compensação em sua escrituração contábil em dezembro de 2002, e que não existiria dispositivo legal que a obrigasse a transmissão de DECOMP para sua formalização. Procede, contudo, a alegação da recorrente. Como bem esclarecido na decisão recorrida, a partir da edição da medida provisória 66, de 29 de agosto de 2002, contra o artigo 74 da Lei 9.430, toda compensação de, abre aspas, crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal passível de restituição e de ressarcimento, com, abre aspas, débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão, deve ser realizada mediante a entrega pelo sujeito passivo de declaração, na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. A sistemática instituída a partir de então pôs fim à distinção anteriormente existente na Instrução Normativa SRF 21, que permitia a compensação na escrituração contábil dos débitos/créditos referentes a tributos de mesma espécie, e exigia a apresentação de pedido de compensação apenas para débitos/créditos relativos a tributos de espécies distintas. Não existem exceções no artigo 74 da Lei 9.430, nem nas instruções normativas SRF 210 e 460 que o regulamentaram. O fato de não existir na primeira instrução normativa menção específica à compensação do IRRF incidente sobre o pagamento de JCP, como passou a constar na segunda, não excetua o referido crédito da sistemática prevista em lei. Na segunda norma, foram detalhados aspectos de diversas espécies de créditos, sem que isso implique que a compensação destes se encontrava excluída da norma geral. Merece acolhida a afirmação da recorrente de que a compensação em pauta não estaria abrangida pelo artigo 74 da Lei 9.430, por não se referir a crédito relativo a tributo, abre aspas, passível de restituição ou ressarcimento. O valor do IRRF incidente sobre o pagamento de JCP, assim como qualquer outra retenção a título de IRRF, quando confrontados e superiores ao saldo a pagar de RPJ apurado ao final do período de apuração, são sim passíveis de restituição. Além disso, é possível a ocorrência de recolhimento a maior a título de IRRF incidente sobre o pagamento de JCP, o qual será, desde logo, passível de restituição. Pela tese defendida pela recorrente, qualquer compensação relacionada com recolhimentos de IRRF estaria excetuada da apresentação de declaração de compensação. Mesmo o fato de a DECOMP, objeto dos presentes autos, haver sido apresentada após o encerramento do ano calendário em que ocorreram as retenções, não a torna inválida. A recorrente tinha a seu dispor as duas possibilidades ofertadas pela legislação: levar o valor do IRRF incidente sobre os rendimentos de JCP recebidos ao ajuste anual, compensar eventual saldo negativo de RPJ, ou compensar com rendimentos de JCP pagos. Valeu-se da segunda hipótese, que terminou por ser-lhe menos benéfica. A autoridade administrativa, porém, não tinha como decidir diferentemente da opção manifestada na declaração de compensação, considerando o crédito compensado como saldo negativo de RPJ, pois, como já afirmado, o valor relativo ao IRRF não foi levado ao ajuste anual, folha 310. A conclusão que se chega, portanto, é que a recorrente efetuou em 21 de dezembro de 2004 a compensação do seu crédito na forma do artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9.249, a qual foi homologada até o limite do crédito reconhecido, não havendo que ser provido no apelo em relação a tal tópico. Querem voltar a essa parte e depois a gente volta a multa? Pode ser? Eu só quero entender uma coisa, por favor. Pois não. Eu não sabia. Se o contribuinte se utilizar da opção do parágrafo 6º do artigo 9º daquela lei, da Lei 9.430, não é isso? Isso. Ele 9249. É 9249, isso. Ele estará sujeito à não atualização do crédito com base nos índices da taxa Selic. Isso por força do artigo 51 de uma instrução normativa. É isso? Porque a ideia é que ele iria fazer isso daí dentro do mesmo trimestre, né? Inclusive, existem decisões que nem aceitam
nem admitem que ele faça em períodos posteriores, tal, isso aí, assim, eu nem entrei nessa linha daí, porque existem decisões que não admitem essa compensação posterior. A gente já enfrentou esse assunto e, no caso, a gente decidiu que não existe essa limitação temporal, ele pode aproveitar a qualquer tempo, né? Como está demonstrado aqui, acaba sendo menos benéfico para ele, né, se ele não levar o saldo negativo. Tá, mas essa vedação da atualização do crédito só existe na gestão normativa. Isso. Ok. Querem votar separado isso daí? Dentro dessa pergunta do Ricardo, então, porque voltei aqui no dispositivo legal, não falo nada de atualização. Para mim é regra atualizar, né? A ideia seria que existe uma limitação infralegal, né, Paulo? Você está catando a limitação infralegal, é isso? O Paulo ainda vai votar essa questão dos juros, gente. Não. Não, eu tô votando, está incluído aí, eu vou votar só a questão da... Ah, não, eu vou votar, tá certo. Lá no final. O Paulo só está decidindo se valia a compensação que foi feita em processo ou se valeu essa segunda. A questão dos juros vai no tópico posterior. Ah, tá depois da multa aqui, né? Então, é verdade. Tá, vai lá. Tá, então, em relação a essa parte daí, todos concordam? Eu tô com um problema aqui na internet, eu acho. Paulinho, eu acho que é todo mundo, tá? Ah, é? Também que tá ruim também. Ah. Então, eu vou pedir para vocês votarem, só porque aqui não está aparecendo, tá? A gente não consegue. Então, Ricardo, em relação a essa matéria. Acompanho. Tá. Gustavo? Acompanha o relator, presidente. Andréia? Com o relator, presidente. Flávio? Com o relator. Cleucio? Também acompanho. Sérgio? Acompanho também. Fabiana? Também acompanho. Okay. Então, da exclusão da multa moratória. Recorrente público pela exclusão da multa de mora no crédito que lhe é exigido, com base na aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional. E eu transcrevo o dispositivo. A tese da recorrente é que haveria dúvidas quanto à data em que a compensação foi formalizada. À luz do exposto no tópico anterior, fica cristalino que não há qualquer dúvida. A compensação foi realizada por meio da decompra apresentada em 21 de dezembro de 2004, já que desde 1º de outubro de 2002 não existia previsão legal para a compensação realizada meramente por meio de registro na escrituração contábil, como pretendida pela recorrente. Existe qualquer dúvida ainda quanto ao fato de que não houve o recolhimento do valor devido no seu vencimento, de modo que incidente a multa moratória prevista no artigo 61 da Lei 9.430. Deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria, portanto. Também vou precisar que vocês votem, porque está... Ricardo, como é que você vota? Acompanho. Gustavo? Vai. Andréia? Com o relator. Flávio? Com o relator. Cleucio? Acompanho também. Sérgio? Acompanho também. Fabiana? Acompanho. Tá, então, por unanimidade também em relação a essa matéria. A incidência de juros compensatórios. Finalmente, a recorrente defende que deve haver a incidência sobre o valor do IRF retido por ocasião dos rendimentos JCP que lhe foram pagos e juros de mora equivalentes à taxa Selic. Ocorre que, conforme já abordado, no artigo 51, parágrafo 6º da Instituição Normativa SRF número 460, de 2004, vigente à época da transmissão da DECOMP, objeto do presente processo, expressamente dispõe-se pela não incidência dos referidos acréscimos. Transcreve-se mais uma vez o dispositivo de modo mais completo. Ou seja, quando a recorrente transmitiu a DECOMP informando a compensação, era sabedora da não incidência de juros compensatórios sobre o crédito utilizado. A razão para tal fato é muito simples. Até que o valor correspondente ao IRRF seja levado ao ajuste realizado no encerramento do período de apuração, não haverá valor passível de restituição/compensação nos moldes do caput do dispositivo, porque o caput do dispositivo fala o crédito relativo passível de restituição será restituído ou compensado com acréscimo de juros.
de maneira a sofrer a incidência de acréscimos. Apenas com a apuração do saldo negativo, incidirão os acréscimos desde o mês subsequente ao encerramento do período de apuração, conforme inciso 4º do referido artigo. O acerto da disposição normativa fica mais evidente quando se observa a matriz legal da incidência dos juros de mora, o artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250 de 95. Então, eu transcrevo aí, eu destaco, né, a parte que fala em a partir do pagamento indevido ou a maior. Do artigo 73 da Lei 9532, que também fala em pagamento indevido ou a maior que o devido, para sofrer a incidência dos acréscimos. Como se constata, os juros incidem sobre valores relativos a pagamento indevido ou a maior que o devido. Enquanto o valor referente ao IRRF não for levado ao ajuste realizado ao final do período de apuração, vocês estão me ouvindo? Que aqui vocês desapareceram. Estamos ouvindo. Normal. Ouvindo normal? Tranquilo. Sim, estamos ouvindo. Não há como se falar em tal hipótese. A retenção se realiza com base na determinação legal da hipótese de incidência, de modo que o valor é devido. Apenas por uma concessão do legislador, permite-se, na forma do artigo 9º, parágrafo 6º da Lei 9.249, a compensação com os valores devidos em relação a pagamentos de rendimento de JCP. Fato é que, somente após o ajuste, caso apurado o saldo negativo de RPJ, poder-se-á falar em pagamento a maior que o devido, de maneira a caber a incidência dos juros compensatórios. Não há, por fim, como se acatar a pretensão da recorrente de que o crédito utilizado na DECOMP receba tratamento de saldo negativo de RPJ, pelas razões já expostas em tópico precedente. Deve ser rejeitada, portanto, a alegação. Tá? Então, eu faço a explicação, a justificativa aí da fundamentação, Ricardo. Querem discutir alguma coisa ou podemos voltar? Não, a sua argumentação me convenceu, Paulo. Então, como é que você vota? Só para registrar aqui. Eu acompanho. Gustavo? Cara, isso é meio maluco, né? Tudo bem, juros, a gente só se deve juros compensatórios quando você deve algo. Não houve uma retenção indevida, não houve um pagamento indevido, mas era de se esperar, quando menos, a recomposição do valor, né? A recomposição do valor monetário da moeda. O monetário da moeda ficou ótimo, mas enfim. E por conta das coisas que acontecem nesse país, isso ficou a cargo da Selic, que cumula os dois índices, de juros e de correção monetária. O que significa dizer que 2 anos depois de uma inflação de mais ou menos, aí, sei lá, 4, 5, 6% ao ano, ele vai ter direito a uma restituição no valor original, sem qualquer... A restituição não, né? Assim, a forma normal, exato, na verdade, a forma normal, se você olhar o dispositivo lá, a forma normal é ele levar para o ajuste. Aí o ajuste ele vai ter a incidência a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, né? Mas essa é uma questão, Paulinho, que é muito comum, talvez não tão só nos juros sobre capital próprio, mas, por exemplo, igual os casos das cooperativas, em que o cara faz uma compensação no final do ano, ele não consegue aproveitar aqui naquele mesmo exercício. Enfim, o fato eu não sei se eu posso botar diferente de você, porque realmente não há uma previsão legal para a incidência dos juros. Pelo contrário, me parece que realmente tanto a 9.430 quanto a 9.532 são muito claros. A recomposição por juros, ela se dá apenas no caso de pagamento indevido ao maior. Pagamento a maior, para mim, é um absurdo. Não existe essa palavra, essa expressão. Enfim. Agora, fica complicado realmente. O cara fica 2 anos sem ter remuneração. Tudo bem, é a opção dele, mas ele tinha a opção de fazer até 5 anos. E ele vai pegar um valor que foi para o caixa do governo, por uma antecipação, e vai recuperar ele pelo histórico. Enfim. Tá. Fica o desabafo, então. É que tem uma previsão legal ali expressa, né? Por mais injusto que nos pareça, assim, eu acho. 166 do CTN fala de juros em encargos moratórios. Mas aqui não é encargo moratório. Pois é.
167, E aí, perdão. e aí, como é que você vota? Eu votei, não votei não? Eu acompanhei. Tá, ok. Então, André, Sérgio, você levantou o braço, mas depois baixou. Não, eu só ia comentar, porque eu acho que isso quer dizer, a previsão da 9249, né? Uhum. Ela fala na compensação de JCP com JCP, né, o recebido e o pago, por ocasião do pagamento. Quer dizer, seria uma exceção de uma retenção, como se fosse uma retenção, imposto retido, que o contribuinte também não pode levar para outros períodos, né? Então, quer dizer, esse caso seria um caso excepcional, que você está aceitando essa compensação que não foi feita quando deveria ter sido, que foi na ocasião do pagamento, mas, por outro lado, como você escreveu, né, naquele parágrafo no final, faz sentido não ter essa correção, porque senão seria como se fosse pegar uma retenção e colocar como crédito à parte, né? Uhum. Eu acho que é coerente. A minha discussão não é os juros, cara. A minha discussão é a recomposição do valor do retido. Recomposição por índice inflacionário, é só isso. Porque o problema talvez não esteja na previsão de não acumulação de juros. O problema está no fato de se utilizar a Selic, que faz os dois papéis. Ela remunera o capital e ela atualiza o capital, porque no índice dela tem taxas de correção monetária. Inclusive, eram esses fundamentos sustentados pelos contribuintes para alegar a inconstitucionalidade da Selic. Ela acumulava os dois fatores. A discussão, meu sentimento de injustiça aqui é esse, só. Dado que a Selic é assim, né? Mas realmente, se não fosse, seria uma coisa menos injusta, vamos dizer assim. André? Eu acompanho o relator, presidente. Flávio? O Paulo, a sua argumentação neste primeiro momento me convenceu, mas eu vou te acompanhar, mas eu deixo bem claro aqui que isso está me incomodando. Então, pode ser que, eventualmente, me depara novamente com esse assunto, eu queira estudar um pouco melhor e mudar de opinião, mas neste momento, até pela dificuldade de estudar esse tema agora, eu vou te acompanhar, mas deixando essa ressalva que pode ser que eu mude de opinião mais para frente. Perfeito. Cleilson? Eu acompanho, Paulo. Sérgio? Acompanho. E Fabiano? Acompanho. Okay. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Item 74 nós já votamos, e os itens 75 e 76 também, então nós concluímos a pauta da sessão das 14 horas. Eu vou pedir a Ana Tereza para interromper a gravação. Então. Presidente, gravação interrompida.